Gente, eu tava essa semana, início da semana, tentando ler livros, né? Voltar a esse hábito de leitura. Eu precisava me sentar um pouco e fazer algo que não fosse rolar telas para poder acalmar a ansiedade. E o que é que esse livro tem a ver, né? O nome do livro é A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak. Que esse homem é um grande querido líder indígena brasileiro. E eu já tinha visto alguns recortes de frases que passava assim no Instagram, coisa e tal, sobre ele. E eu achava assim muito interessante. Então eu fui atrás. Então eu descobri que o livro ele trazia uma questão ambientalista, porque ele é um ambientalista, né? Então ele vai trazer ali nosso modo de produção, a nossa vida contemporânea, e ele vai trazer uma reflexão, né, muito interessante sobre esse descolamento que a gente faz na civilização do ser humano da Terra, como se nós não fôssemos parte disso. A gente tem essa tendência a descolar algumas coisas que não podem ser descoladas. Nós, seres humanos, somos parte da Terra. E ele fala de um jeito que foi justamente o que me fez procurar o livro, que é muito poético. E eu sou uma pessoa que gosta de poesia, sou uma pessoa que gosta que as coisas sejam ditas com uma certa profundidade. Então isso me atraiu bastante na leitura dele. Vou até deixar algumas frases que eu não anotei aqui, eu não trouxe, eu não me lembro. Mas ele vai falar, por exemplo, tem uma que eu acho muito linda, que ele vai falar assim: a vida é uma dança cósmica e a gente quer resumir ela numa coreografia ridícula. E justamente porque a gente pensa que a nossa vida, a todo momento, e tudo que nós fazemos precisa estar dentro da lógica da produtividade, né? Como se nossos hobbies, tudo que a gente faz, o jeito que a gente acorda, o jeito que a gente levanta, o jeito que a gente se veste, se a gente faz ou não faz exercício, tudo que a gente faz precisa estar dentro da performance, dentro do espetáculo, mostrando para os outros. Só que isso aí seria justamente essa coreografia ridícula da qual ele, pelo menos eu acredito que ele esteja falando. A vida, ela é essa dança cósmica. A vida, ela não tem, tudo que a gente faz não precisa estar a todo momento tendo um objetivo. Porque ele vai falar que a vida tem um fim em si mesmo. E justamente isso, a gente precisa parar de achar que todas as coisas que eu vou fazer na minha vida precisam estar dentro dessa lógica de produção. A gente está tão acelerado e o mundo está acelerado, a produtividade é acelerada, que exatamente tudo que a gente faz precisa estar ali batendo meta. Justamente a gente trouxe para a nossa vida a lógica da produtividade, essa lógica de otimizar, como se a nossa vida fosse uma grande mercadoria que precisa estar ali a todo momento sendo planejada, pensada da melhor forma e tudo mais. A gente cria até um marketing sobre a nossa vida. A gente está trazendo para a nossa vida, para as nossas coisas, nossas questões, nossos âmbitos sociais que não são só profissionais, toda essa lógica de produtividade. Então, se antes isso ficava só ali no profissional, a gente está trazendo para a nossa vida social, para a nossa vida conjugal, fraternal, familiar, para nossa vida acadêmica, e tudo é sobre bater uma meta. Eu preciso estar batendo uma meta, eu preciso chegar no objetivo de alguma coisa, que às vezes a gente nem sabe. Se eu tenho 24 anos, aos 30 eu preciso estar formada, eu preciso ter um relacionamento, ou estar casada, ou estar me casando, me preparando para ter filho, ganhando bem. E ganhando bem com certeza. Então, essa lógica, ela atravessa a gente a todo momento. Eu, como uma jovem adulta de 24 anos, sinto isso. E foi justamente nesse momento que eu parei para pensar. A gente está dentro dessa lógica. Mas é porque, como eu parei para pensar, pelo menos um dia da minha semana, eu parei para se sentar, ler um livro, tomar um chá e não um café, né? Para me desacelerar, eu consegui ver e estar presente no dia, estar presente na vida, sabe? A minha vida e a vida de qualquer pessoa não é feita para ser um espetáculo.
ela não é feita para ser um espetáculo. Minha vida não é feita para ser um espetáculo. A sua vida também não é feita para ser um espetáculo. Se você vai começar uma coisa nova, você não precisa ser a melhor pessoa nisso. A vida não é sobre a gente estar conquistando a todo momento coisas que muitas vezes são materiais. Claro que o material é importante, né? Sei lá, por exemplo, um trabalhador ou uma pessoa da classe trabalhadora ter uma casa própria é muito importante. Então a gente quer ir atrás disso, a gente quer trabalhar, estudar, vencer pelos estudos, vencer trabalhando, pagar as contas direitinho. Isso é uma coisa. Agora, esquecer esse caminho é outra. Esquecer onde estamos é outra coisa. E é muito, muito, muito importante parar para pensar. Se a gente para pensar, a gente para. A gente reflete e a gente toma consciência de onde nós estamos. E de alguma forma a gente toma as rédeas da nossa vida. E esses dias eu comecei a jogar vôlei e eu sempre quis jogar vôlei, né? Eu não sou muito alta, tenho 1,70, então para uma jogadora de vôlei isso não é muita coisa, mas dá para jogar. Então aqui em Macaíba, que é onde eu moro, tem um time. Eu fui atrás desse time, ainda não tinha conseguido entrar por conta da vida, né? Correria. Eu comecei a jogar. Aí fui chamada para jogar até num torneio interiorano que tava tendo aqui. Joguei, entrei no finalzinho assim, né? Dei um close. Deu tempo de dar um closezinho. Não joguei muito até porque tô entrando no time agora. Mas eu estava me cobrando. Eu não estava nem percebendo isso, né? Eu não estava nem conseguindo perceber que eu estava me cobrando ser uma ótima jogadora. Eu não tô nem um mês jogando, então por que eu deveria ser a melhor jogadora? Porque eu deveria me comparar a uma Rosa Maria, uma Gabi, jogadoras de seleção, que a vida delas é isso. A gente tem essa aceleração dentro da gente. A gente colocou nossa vida na lógica de produtividade, de otimização, como se fôssemos mercadorias. E isso aí é mercadoria. Isso aí é a lógica capitalista, não é vida. Não é a vida. A vida é outra coisa. A vida é um fim em si mesma. Só em eu estar viva e vivendo, e eu tenho tantas coisas incríveis que eu só parei para pensar quando eu consegui desacelerar. E eu já conquistei coisas incríveis e eu sei que eu vou chegar lá. Não no tempo que foi me colocado culturalmente, mas no tempo que é meu e que é um tempo muito válido. Não são todos os dias da minha vida que eu estou super feliz, eufórica. Mas, sendo bem sincera, se a gente parar para pensar um pouco, e o Ailton Krenak, ele vai trazer a reflexão de que não sabe viver contemplando. A gente não sabe só viver por viver. A gente tem essa necessidade, né? E aí ele vai falar do homem branco, que o homem branco que trouxe essa civilização, ele tem essa necessidade de estar a todo momento fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. Se eu conquistei uma coisa, eu já estou pensando na próxima. Se eu passei na faculdade e terminei, eu já estou pensando... E tudo bem querer crescer na vida, né? Há quem diga que nós não conseguimos viver sem ambição. Mas eu acredito que isso é cultura mesmo. Acredito totalmente que isso é cultura. Isso é a minha opinião. Eu não acredito que o homem, meu Deus, o homem não vai morrer se ele parar de produzir. Eu não acredito nisso, né? É a mesma lógica de quem diz assim, eu não consigo parar, eu preciso estar fazendo sempre alguma coisa. Eu, particularmente, amo não fazer as coisas. Eu gostaria de fazer nada durante muitos dias da minha semana. E quando eu falo nada, não é que ficar necessariamente parada pensando, até que isso é importante, mas fazer coisas sem a necessidade de estar sempre sendo produtiva. A gente tem que aprender a viver por viver. A vida, ela é o próprio sentido. A vida é um fim em si mesma. E ela é incrível, sabe? Quando ele fala, a vida não é útil, ele não está dizendo sua vida é inútil, nesse sentido, né? Ele tá falando da utilidade que a nossa civilização coloca. Se você vê um pouco de economia, e eu fiz economia durante 6 semestres, fala-se muito de otimização, fala-se muito em custo-benefício, custo de tempo, essas coisas. E a gente fala da nossa vida hoje em dia, e vemos as pessoas falando,
como se fosse isso. Só que isso aí serve para mercadoria. Isso aí serve para a produção de outras coisas. Não para a minha vida. Não para o meu tempo e para as minhas relações, para as minhas conquistas. A minha vida, ela é outra coisa. A sua vida é outra coisa. Não adianta você colocar ela dentro da lógica de mercadoria, de produtividade, do utilitarismo, que você vai sofrer. O próprio Freud vai falar em O Mal-Estar da Civilização. Ele fala disso. Ele fala de como nós, dentro da civilização, sentimos esse mal-estar. E a gente sabe disso. Que esse mal-estar ele existe dentro de nós. Cada cultura vai dizer o que esse mal-estar, essa ansiedade, esse vazio significa. Enfim, não quero entrar nesse assunto do mal-estar da civilização, mas tem um link. E eu acho importante pensarmos sobre essas questões de civilização. Bom, resumindo, basicamente era essa reflexão que eu gostaria de trazer. E esse canal ele foi criado para que eu pudesse, de alguma forma, expressar coisas que eu acho interessante e que eu gostaria de falar, mas que nunca tive muita coragem. Eu sei que tem pelo menos 5 pessoas que vão assistir esse vídeo, que é minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, minha namorada. Meu nome é Vitória Carolina, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de psicologia. Esse canal é para falar sobre reflexões da vida. Não estou aqui como psicóloga, porque eu ainda não tenho nem licença para isso. Estou como uma estudante e uma pessoa que gosta de pensar, uma pessoa que gosta de refletir e também de falar. E para mim também é uma forma de querer conhecer mais. Tem alguns dos meus achismos, sim, e que eu trago da minha vivência, de quem eu sou, mas também quero falar das ciências humanas, a forma que o ser humano se comporta dentro da sociedade, a mente humana, a forma que nós indivíduos funcionamos dentro dessa sociedade. Isso me fascina, isso me brilha os meus olhos. Então é sobre isso que eu quero falar. Trouxe essa reflexão, eu tive uma base, forte, acredito, no livro do Ailton Krenak. E para mim foi muito importante, Foi rico, foi algo que me atravessou. Então eu espero que você tenha de alguma forma compreendido o que eu falei. Eu ainda estou vendo como é que eu posso falar melhor, Mas acho que deu para entender. Então se inscreva aí no canal. Quero fazer outros vídeos, sim. Dê um like, mande para seus amigos. E é isso aí, galera. Muito obrigada. Valeu.